Seguro, meditações diárias de Gênesis a Apocalipse. Aqui a lombada dele, tá vendo? Olha só, o material desse livro aqui é um material muito bom e muito bonito, tá? De parabéns aqui, a editora é a editora Geográfica, tá bom? A capa do livro aqui é muito bonito, você pode ver que tem um farol aqui, na beira da praia, é uma coisa linda, linda, linda mesmo, tá? Quero ver contigo aqui, tá? Vou olhar algumas coisas, não vou demorar muito, mas eu quero dar uma olhada junto com você aqui e algumas informações que tem o livro aqui do nosso irmão Ricardo Albuquerque, tá? Meu Porto Seguro, meditações diárias de Gênesis a Apocalipse. É um convite a uma caminhada transformadora pelas Escrituras, das origens da criação ao triunfo final em Apocalipse. Esse devocional diário oferece reflexões que nutrem a alma e renovam o espírito. Olha só, coisa mais linda, tá? Aqui a capa, a folha de rosto, tá? Meu Porto Seguro, o nome do autor, Ricardo Albuquerque, tá bom? E a editora aqui, Geográfica, inclusive, essa editora aqui é a mesma editora que produz material para a CCB, para a Congregação Cristã no Brasil, as Bíblias, os inários, os materiais dos irmãos que ficam na porta, os pedidos de orações, os recitativos, enfim, a Geográfica. São duas editoras que eu sei que tem esse trabalho, né? Que é a SBP e a Geográfica, tá bom? Aqui uma segunda folha de rosto, a primeira edição desse livro do nosso irmão Ricardo Albuquerque. Aqui tá as redes sociais, quem foi que produziu a capa, a diagramação, a diretora editorial, tá bom? Todas as informações está aqui. Aqui tá a ficha catalográfica do livro, tá? E aqui tem uma dedicação. Dedico esta obra aos meus pais, Disseu Vieira de Albuquerque, em memória, Deus já recolheu, e Tereza Maria Pavanelli Albuquerque, também em memória, que Deus já o recolheu também, tá? Cujas vidas foram para mim as primeiras páginas do meu evangelho. Coisa maravilhosa. Os pais foi um testemunho vivo, né? É o que ele fala aqui. Tá aqui o prefácio, gente, olha só. Nada mais e nada menos de quem prefaciou esse livro aqui do nosso irmão Ricardo Albuquerque foi o ministro André Luiz de Almeida Mendonça. André Mendonça, ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Ele já esteve na congregação, congregou conosco lá no Brás, né? E ele foi que prefaciou aqui também o livro do nosso irmão Ricardo Albuquerque, tá? Tem aqui na primeira página, né, do livro, antes de começar o devocional. O que é o devocional, gente? Esse devocional aqui, ele é um livro para o ano todo, tá bom? Você não vai pegar esse livro aqui e vai ler 10 páginas, 20 páginas, como a gente estamos acostumados a ler. O que você vai fazer? Você vai pegar a página aqui, por exemplo, o ideal é você começar em janeiro, tá? Se você não começou esse livro em janeiro, você vai começar agora, então você vai lá no dia. Eu vou mostrar aqui, eu deixei até anotado aqui o dia de hoje, que é o dia 31 de maio, é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? Então aqui, ele faz aqui, ele escreve alguma coisa já na primeira página aqui, tá? Antes de começar até mesmo o devocional. O Êxodo é uma poderosa demonstração de como Deus transforma a escravidão em liberdade, desespero em esperança e trevas em luz. Nele vemos a graça de Deus em ação. Ele ouve o clamor do povo, responde com poder e o chama para um propósito maior, viver como seu povo santo. Neste livro, cada mês será introduzido por um versículo do Êxodo que aponta para Cristo, aquele que nos chama a deixar para trás a antiga escravidão do pecado e a entrar em um novo e vivo caminho de liberdade e comunhão com Deus, tá? Então esse devocional aqui, ele é um devocional cristocêntrico, tá bom? Totalmente cristocêntrico, e tudo que ele escreve aqui aponta para Cristo, tá? Inclusive, isso foi uma das questões da grande polêmica, né? Porque ele sempre foi um pregador cristocêntrico e não antropocêntrico, tá bom? Aqui, no primeiro mês
do ano que seria agora de 2025, que é janeiro. Então ele já vai trazer aqui uma mensagem, tá? De Êxodo capítulo 12, no verso 5 ao 7 e o 13, tá bom? O Cordeiro Pascual, ele vai colocar aqui o versículo e depois ele vai fazer um comentário aqui, tá bom? Eu não vou fazer aqui, olhar as minúcias desse livro aqui, tá bom? Vou deixar para você, tá? Para você olhar, se você não tem e você for adquirir, você vai olhar pessoalmente, tá bom? Gente, então aqui, ó, como que vai funcionar? 1º de janeiro. Ele vai colocar um título e vai colocar aqui alguns versículos, tá? Ele vai, aqui, nesse especificamente, no dia 1º de janeiro, ele colocou o livro de João, capítulo 19, capítulo 38 ao 40, tá bom? Então ele vai colocar os versículos aqui e vai fazer o seu comentário aqui, tá bom? Ou seja, você vai pegar simplesmente essa página no dia 1º de janeiro, você vai ler só ela. E você vai meditar. Isso daqui é um devocional. Você vai ler o versículo, vai ler aqui o que o nosso querido irmão escreveu a respeito desse versículo e você vai meditar o dia neste devocional aqui. E assim sucessivamente, tá? Aqui já é o dia 2 de janeiro. Ele vai colocar o título aqui, Buscando a Unidade no Evangelho. Ele vai colocar o versículo, que é Gálatas, capítulo 5, 14 e 15, e ele vai fazer aqui o seu devocional, tá bom? O que eu gostei desse devocional, tá? Ele é um devocional que ele vai falar muito de Cristo, tá bom? Muitos aí não concordaram, mas no meu ponto de vista, esse daqui é um devocional teológico, sim, tá bom? Muitos falaram que não é um livro teológico, que foi essa discussão aí que causou a grande polêmica, porque ele lançou um livro teológico, enfim. Mas, no meu ponto de vista, ele é um livro teológico, ele é um devocional teológico, sim, porque ele é um livro que aponta para Jesus Cristo. Tudo que fala nesse livro aqui é um livro que ele se utiliza da teologia. O que é teologia? O conhecimento sobre Deus, conhecimento sobre as principais doutrinas bíblicas. E a doutrina principal que ele utiliza aqui para escrever esse livro é a cristologia. Tá bom, gente? Então, no meu ponto de vista, ele é um livro, sim, um livro, sim, teológico, tá? Eu vou avançar aqui. Tá. Eu quero mostrar para vocês aqui também. Aqui, ó. Olha só que coisa maravilhosa. O marcador de página, tá? É a mesma capa do livro, o mesmo nome, o autor e a editora, tá bom? Top 10. Aí eu vou pular aqui. Tá. O que eu tava falando é o seguinte. O que eu gostei também desse devocional, tá? Porque ele é um devocional que, além de ter um conteúdo de valor cristológico, cristocêntrico, teológico, ele também tem algumas porções da história da igreja. Ou seja, ele vai falar aqui sobre algumas passagens, alguns acontecimentos da história da igreja. E ele vai falar também alguns acontecimentos, algumas coisas que aconteceram com os pais da igreja. Ele vai falar aqui sobre Atanásio, Agostinho. Gente, muito bom demais, tá? Eu deixei marcado aqui, ó, 27 de janeiro, tem aqui a sessão A Salvação é pela Graça, tá? Então vamos lá. A salvação é pela graça. E a salvação, ela não é pelas obras. Olha só que coisa maravilhosa que ele explanou, que eu não vou ler, tá? Eu vou só ler aqui o versículo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Tá? Ao contrário do que muitos pensam, que a salvação é pelas obras, que você tem que fazer alguma coisa para você ser salvo, ele já deixa explicado, explanado aqui, que a salvação... Aliás, Paulo já deixou escrito no livro de Efésios que a salvação ela é pela graça, por meio da fé, tá bom? E não é das obras, porque é para que ninguém se glorie, né? Então a salvação é pela graça, coisa maravilhosa. E olha só que eu deixei aqui, que é o último dia de janeiro, dia 31 de janeiro, ele vai escrever um pouco aqui sobre os valdenses, tá? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, Apocalipse capítulo 2, verso 4. E aí ele vai comentar e vai falar
aqui um pouco da história dos valdenses. Tá? A história dos valdenses nos leva de volta aos primórdios da fé cristã. Simples e fervorosa. Surgindo no século XII, o movimento valdense, fundado por Pedro Valdo, foi um grupo de cristãos que buscou viver o evangelho de maneira mais pura, mesmo diante de uma igreja institucionalizada e muitas das vezes corrupta. Tem alguma semelhança? Eles abandonaram a riqueza, o luxo, se dedicando à pregação do evangelho e ao serviço dos pobres e à obediência às escrituras. Este movimento, inicialmente centrado na França e na Itália, foi considerado herético pela Igreja Católica, que os excomungou em 1184. Mas os valdenses continuaram a pregar e a viver de acordo com os seus princípios. Eles rejeitavam dogmas como o purgatório, o culto aos santos, focando na volta a uma igreja primitiva sem hierarquia. Os valdenses então sofreram severas perseguições, incluindo massacres e processos pela Inquisição. Apesar disso, o movimento resistiu ao longo dos séculos, com comunidades valdenses ainda existindo em várias partes do mundo hoje. Olha só que interessante, incluindo na Itália, na Argentina e no Brasil. Top demais, né? Aqui vai entrar no mês de fevereiro e assim, gente, sucessivamente, tá bom? Então, todos os dias dos meses, todos os meses do ano, tá? Vai ter aqui uma mensagem para você ler o versículo e para você meditar aqui naquilo que o querido irmão Ricardo escreveu, tá bom? Eu também deixei marcado aqui, ó, hoje é dia 31 de maio. É o último dia do mês de maio, a oferta interrompida, o caminho da reconciliação. Tá bom? Então, gente, esse livro aqui, para mim, é maravilhoso, tá? Se você quer saber a minha opinião a respeito desse devocional do nosso irmão Ricardo Albuquerque, vale a pena sim, tá? Vale a pena você comprar o livro, tá? Do nosso irmão Ricardo Albuquerque, porque esse livro aqui, ele vai acrescentar muito conhecimento na tua vida, você pode ter certeza disso, tá bom? Como eu já havia dito, né, mostrado aqui para vocês, a capa do livro, todo o material, a diagramação desse livro aqui é uma diagramação muito boa, tá bom? O tamanho da letra, os espaços, né, a fonte também, muito bom. E aquela folha, e essa folha aqui é aquela folhinha amareladinha, não é aquela folha branca que incomoda na hora de você ler. É aquela folha mais amareladinha, mais confortável para você poder fazer a sua leitura, tá bom? Eu vou finalizar aqui, tá? Porque o restante do livro aqui ele vai seguir a mesma coisa, tá bom? No final vai ter um espaço aqui para você poder fazer as suas anotações, se você gosta de anotar. Tem algumas páginas aqui para você poder fazer as suas anotações. E eu vou falar aqui um pouquinho do nosso irmão Ricardo. Eu vou deixar inclusive a foto dele aqui se você não conhece, né? Você vai passar a conhecer a partir de agora, tá bom? Ó, se você gostou desse vídeo aqui, compartilha para nós, tá bom? Envia para os seus amigos aí, para os irmãos que você acha que gosta desse tipo de conteúdo, né? Porque se você mandar para alguém que não gosta, não faz sentido, tá bom? Ricardo Pavanelli Albuquerque nasceu praticamente dentro de uma livraria, filho de Dirceu e Teresa, cresceu entre as estantes repletas de livros e bíblias no Fotoluz, um espaço que seus pais, ele professor de economia e ela musicista e professora de piano, transformaram em um reduto de aprendizado e inspiração. Alfabetizando ali de forma quase autodidata, Ricardo chegou à pré-escola já escrevendo o seu nome completo. Tá? Então, tá aqui a biografia do nosso querido irmão Ricardo Albuquerque. Para quem não sabe, o Ricardo Albuquerque hoje ele está na igreja presbiteriana, tá? Ele renunciou ao seu ministério de ancião na congregação devido a essa polêmica depois que ele lançou aqui o livro, o seu devocional, e ele acabou renunciando ali o seu ministério de ancião e foi para presbiteriana. Então, nosso irmão Ricardo Albuquerque acabou renunciando o seu ministério de ancião na congregação cristã no Brasil devido ao lançamento desse material, desse livro, que inclusive é um livro muito bom e eu recomendo sim. Se vale a pena, sim, vai te ajudar,
e vai ajudar você a ter uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras, tá? Hoje ele não está mais na congregação, ele está congregando na igreja presbiteriana, tá? E para finalizar esse vídeo aqui, para ele não ficar tão longo, se você quiser adquirir esse material aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você comprar lá na Amazon, tá bom? Se você fizer assim, você comprar esse livro, através desse link você vai estar ajudando o canal aqui, tá bom? Você não vai pagar nada mais por isso e a Amazon vai pagar alguma porcentagem para mim, pouco, mas que já vai ajudar aqui no canal também, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.